iluminação tá muito boa agora. Nossa, que lindo que ficou o Gaviões. Sensação de segurança. O professor já vai poder trabalhar a pré-alfabetização a partir na pré-escola, trabalhando a questão das letras, a questão do som, a questão do fonema. Eu vejo isso como um grande ganho para o município. Eu acho que a gente vai aprender muitas coisas diferentes, acho que vai ser muito legal. Eu estava quase um ano desempregada. Abriu uma nova porta para minha vida, né? Campeando um rastro de glória, venho sovado de pialo, erguendo a poeira da história nas patas do meu cavalo. O índio. Era para ser uma apresentação de 100 dias, mas eu vi aqui uma apresentação de 4 anos aqui. A gente tem trabalhado muito, Sérgio. A gente tem trabalhado muito, se dedicado muito. A Alvorada merece mudar. A Alvorada tem desafios imensos e nós temos nos dedicado profundamente para transformar a nossa cidade. Então, foram apenas 100 dias, mas realmente parece que foram anos, porque a gente tem se dedicado muito, mas a gente está muito feliz, muita entrega. Entrega de coração para fazer e entrega objetiva, né? É isso, a gente precisa, a cidade merece. Viu hoje aqui a presença do deputado Cherini, viu a presença da Anne, viu a presença aqui de vários deputados, vereadores. Podemos dizer que a administração de vocês, a gestão de vocês é uma gestão plural e democrática. Sem dúvida, Sérgio, é fundamental que a gente tenha articulação política, que a gente tenha relacionamento. Afinal de contas, o município sozinho não vai conseguir resolver todos os problemas. É importante ter... Em cima de todos os setores, de todas as... Exatamente, e todas as forças políticas, da esquerda, da direita, nós precisamos de todos juntos para transformar Alvorada. Uma mensagem para que Alvorada, cada dia mais, acredite em si, acredite no seu potencial, acredita que pode, como o prefeito e o vice, chegar muito mais longe e muito maior. Alvorada será a grande cidade da região metropolitana nos próximos anos, Sérgio, porque a gente vai se dedicar muito. Chegou a vez dessa cidade, desse povo, que merece tanto ter uma cidade diferente, uma autoestima elevada, e nós vamos fazer isso juntos, de mãos dadas, para transformar Alvorada. Só me resta uma frase que sirvam as façanhas de Alvorada sobre a sua administração e do vice-prefeito de Modelo da Terra. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Tamo junto. Vice-prefeito de Alvorada, Valmor Freitas, eu vim hoje para assistir, vice-prefeito, uma apresentação de 100 dias, mas eu vi aqui de 4 anos aqui. Que entrega de vocês, uma entrega de coração, uma entrega espiritual, uma entrega emocional e uma entrega também real, né? É isso. Primeiro, obrigado por estarem aqui. É importante, né, reverberar isso que a gente está fazendo aqui. E o sentimento é justamente esse, né, de 100 dias, e como a gente vai ser há muito tempo aqui, porque de certa forma traduz isso. A gente vive intensamente a cidade há muito tempo, tanto o prefeito Douglas como eu, como o nosso time. E essa entrega porque a gente acredita demais no que está fazendo. E fica mais fácil quando a gente tem um time extremamente qualificado. E mais do que isso, né, essa conexão que a gente tem estabelecido com a população, que nos deu confiança na urna, mas tem reafirmado e ratificado essa confiança no dia a dia. Tem muita demanda
demanda. O engajamento da sociedade é decisivo. É fundamental até, eu diria, porque a gente sabe que a demanda ela é muito extensa, ela é muito grande e é legítima cada cobrança e cada demanda que precisa ser atendida. Mas a gente sabe também que o desafio ele é grande, mas aos poucos, além da entrega, a estruturação que a gente está fazendo para entregar muito mais para a cidade. Mar calmo não faz marinheiro bom, não é isso? Exatamente, tem que ter turbulência, tem que ter movimento. E é por isso... Eu quero só te interromper e dizer, eu gostaria que colocasse uma mensagem para o povo, para a sociedade de Alvorada, que acredite a cada dia mais no desenvolvimento, na educação, na saúde que vocês podem trazer, no transporte, na infraestrutura e que eles, acima de tudo isso, acreditem em si. Exatamente, e essa é a nossa marca que foi apresentada aqui, a nossa Alvorada, a nossa mudança. Isso a gente tem que acreditar junto, porque a gente vai fazer junto, porque a gente vai mudar a cidade de Alvorada, tem um novo rumo e eu não tenho dúvida que ao final desses 4 anos teremos uma outra Alvorada, uma Alvorada melhor e a Alvorada que a gente merece. Só me resta uma frase, vou me recorrer ao hino rio-grandense, que sirvam as façanhas de Alvorada na nova gestão com o prefeito e o vice-prefeito aqui atuando de forma eletrizante, de modelo a toda a terra. Muito obrigado. É isso, e a gente agradece mais uma vez a confiança da imprensa que está aqui, da população, e acredite, porque a gente está transformando Alvorada. Deputado Giovanni Cherini, hoje aqui, sem apresentação dos 100 dias do prefeito de Alvorada, do vice-prefeito aqui, podemos dizer que é uma prefeitura que mostra um potencial de muita excelência, né? Para mim que em 2016 eu fui expulso de um partido e peguei um partido que não tinha nada, tinha 17 vereadores. Hoje você chegar aqui 8 anos depois, em Alvorada, e ter um prefeito do Partido Liberal, eu como presidente estadual do partido, é um orgulho muito grande. E ver essa mobilização, esse conjunto de apoiadores, de partidos parceiros que o Martelo construiu aqui, junto com o Valmor, que é o vice-prefeito, e com toda essa apresentação rápida, eficiente, mostrando todos os gargalos de Alvorada e ao mesmo tempo as possibilidades que a Alvorada tem de crescer. Eu não tenho dúvida que nós estamos no caminho certo. A Alvorada vai ser um exemplo do Partido Liberal no Rio Grande do Sul, com toda certeza, com o nosso prefeito Douglas Martelo. Prefeito, o que nós, por exemplo, podemos aqui falar que é inegociável, como a educação, a segurança e a saúde, o senhor tem uma esperança muito grande que a Alvorada possa ter nesses atendimentos básicos, excelência? Eu estou preparando aqui uma reunião para a Alvorada, alguns recursos que nós vamos destinar para a Alvorada, justamente na área da prevenção. Sei que eu já ajudei aqui o Hospital de Alvorada com mais de R$1.800.000. Tem muitos problemas de saúde aqui em relação ao hospital. Eu poderia dizer assim, qual é o maior problema de Alvorada? Com certeza absoluta, é a questão da saúde. E não é a saúde doença, porque tem muitos doentes como tem em qualquer lugar, mas é trabalhar a prevenção. Então, a gente vai ajudar muito nisso. Estamos criando aqui um setor na prefeitura de terapias. Eu vou implantar aqui, junto com o prefeito Martelo, o município sem doença, que na verdade é um projeto novo e que trabalha a prevenção a partir de 3 secretarias. Aqui não tem Secretaria da Agricultura, mas nos municípios sempre é agricultura, saúde e educação, para colocar também nas escolas a meditação para os alunos. E na saúde, colocar todas as práticas integrativas que passa pela fitoterapia, pelo reiki, pela acupuntura, pelo trabalho esse que gera saúde nas pessoas. Falando em gerar saúde, o evento, o encontro holístico vai ser em maio, não é isso? Dia 2, 3 e 4 de maio, sei que você vai estar lá na PUC. Já estamos, hoje nós chegamos a 3.500 inscritos, deveremos passar de 5.000 pessoas, mais uma vez no evento nosso, que vai ser a grande retomada, porque tivemos
a pandemia e de lá para cá não tínhamos mais feito. Então, o pessoal está com muita sede, eu tenho certeza que vai ser o melhor evento da história, o evento holístico de maio. Deputado Giovanni Cherini, nós que nos acompanhamos de longa data como deputado estadual, como presidente da Assembleia, como deputado federal, que sirvam as façanhas de Alvorada e do seu trabalho e da sua missão aqui na Terra de modelo a toda a Terra. É isso aí, Sérgio. Obrigado aí pelo carinho. Eu tenho certeza que a gente não vai resolver nessa vida todos os problemas do mundo, mas todos os dias nós temos que levantar bem cedo e ficar sonhando que a gente está ajudando o mundo a ficar melhor. A cidade precisa, assim, muito ter um olhar profundo a respeito desse tema, porque o descarte irregular de lixo é um grande problema na nossa cidade e a gente tem que se debruçar a fim de resolver. Então foram feitos mais de 1000 pontos recolhidos, mais de 570 ruas que foram limpas mais de uma vez, 162 ruas patroladas nesse período. Tem que apontar para lá. E aqui mostra o time trabalhando. Aqui, iluminação pública, vice-prefeito. Então, quando assumimos, eram 5.000 pontos de lâmpadas queimadas. Mas vai lembrar, prefeito, que nós não tínhamos sequer um caminhão para fazer as trocas. Tínhamos um estoque de lâmpadas, é verdade, mas não tínhamos o meio pelo qual. Foi feito todo um trabalho, uma força-tarefa do nosso time. E lembrando, no primeiro momento, eram 2 secretarias, Secretaria de Infraestrutura e tínhamos a Secretaria de Ascenso. E lá fizemos uma força-tarefa para recuperar um caminhão e fazer a contratação. Então, a partir disso, o governo começa a agir, prefeito. E a gente hoje, no dia de hoje, já são mais de 2.000 lâmpadas trocadas na cidade. As demandas, aos poucos, lá o apelo da rede social começa a diminuir, tem muito a ser feito ainda, mas isso foi possível a partir de todo um processo de reorganização da secretaria e de reaparelhamento da nossa estrutura. E com isso, são mais de 200 ruas iluminadas, muito aquém ainda daquilo que a gente precisa chegar, mas talvez não, seguramente, prefeito, a grande gatilho para essa virada de chave, não obstante esse paliativo que a gente vem fazendo, é o início da PPP para uma nova iluminação pública, onde, ao fim desse processo já aprovado na Câmara de Vereadores, ao tempo que o nosso secretário de governo ainda liderou esse processo como vereador, apresentou esse projeto, hoje já avançando junto com o BRDE para fazer, além do termo de cooperação, toda uma modelagem para que a cidade tenha, a partir de findado esse processo, toda a iluminação de LED através da PPP, onde o município não se envolverá mais com isso, a empresa privada, e nós teremos um tempo de troca de lâmpada máximo de 48 horas na cidade, da região mais afastada do centro. Eu vou seguir aqui, vice-prefeito. Então, a questões, nós identificamos um grande problema de processos administrativos mesmo, alguma falta de organograma mais claro para algumas secretarias e uma estrutura burocrática ineficiente. O que a gente fez? Fizemos uma reforma administrativa e em 60 anos de Alvorada foi a primeira vez que um governo mandou um projeto para a Câmara de Vereadores reduzindo a sua estrutura da máquina administrativa. Nós éramos 17 secretarias, baixamos para 13 secretarias para que nós possamos ser mais eficientes e economizar recurso público. Também cortamos de maneira inicial 40 cargos. Isso representa mais de 10% de redução de cargos totais da estrutura administrativa da prefeitura. O que quer dizer isso? É tirar dinheiro da atividade meio para colocar dinheiro da atividade fim. Tirar dinheiro do meio do governo para que a gente possa ter mais recursos para fazer investimento na cidade. Também criamos um programa e um sistema de avaliação de metas, porque se tu não tem plano, se tu não tem planejamento, se tu não tem metas claras, e o grande objetivo é ter metas claras. E dentro dessa reorganização administrativa já tivemos também uma economia de imóveis alugados na casa de R$100 mil para este ano. Mas nós já temos outras economias acontecendo, e pego o exemplo de um contrato de locação de veículos que tinha um custo de R$50 mil por mês, que esse contrato foi rompido
para sobrar mais dinheiro para a cidade. Nosso grande objetivo é fazer um grande programa de reduções de aluguéis e contratos de locações para, mais uma vez, sobrar dinheiro para a atividade fim e não para a atividade meio. Desenvolvimento econômico, vice-prefeito. Passa lá. Então, nós chegamos e uma das grandes demandas que nos trouxeram, né, era a falta de oportunidade de trabalho. A gente reconhece isso, afinal de contas, um grande percentual de alvoradenses sai da cidade para trabalhar, uma falta de diálogo entre o poder público e o setor produtivo e a ausência de políticas de qualificação profissional gratuita na cidade. A partir disso, então, passamos a fazer o feirão de empregos, já com 100 contratações, todo o movimento liderado de uma forma multidisciplinar pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Assistência Social, Esporte, Cultura, Educação, dentro da transversalidade da gestão, e também o feirão para PCDs transplantados e reabilitados, com mais de 16 contratações já no dia de hoje, um número que vem sendo atualizado permanentemente. E além de parcerias com o Sebrae, Senai, Senac, Sesc, com o intuito justamente de trazer aqui um aparelhamento para começar a qualificar a mão de obra aqui dentro, porque foi uma das demandas, é uma das demandas, especialmente do Distrito Industrial, na falta de mão de obra especializada. E junto, claro, com a parceria com o Governo do Estado, no programa RS Qualificação, primeiro curso iniciado, e o evento Café para o Desenvolvimento com Empresários, que foi lá no Distrito Industrial, lá na empresa do Vladimir Kuz, da Automaceft, onde conversamos com o Distrito para ouvir, justamente para diminuir essa distância entre o poder público e o Distrito Industrial. E investimentos privados, passa a bola para ti aí, prefeito. Tá bem, então a gente tinha uma necessidade de olhar como o mercado reagia, entendia, olhava a cidade, e um dos grandes objetivos do nosso eixo econômico foi exatamente buscar essa reconexão com o setor produtivo da cidade e buscar players de fora da cidade, porque a gente entendia que a Alvorada não pode mais ser uma ilha, não pode mais estar fora dos grandes debates, então a gente buscou exatamente isso, olhar para o que nos entrava para desenvolver e a fim de desburocratizar, assim, de buscar exatamente conectar a cidade com o mundo. O que a gente fez? Uma das primeiras medidas, e aí saúdo mais uma vez a Câmara de Vereadores aqui, foi aprovado na última terça-feira um pacote de reduções de impostos para 82 atividades econômicas. É o maior pacote de redução de impostos, talvez já feito no estado do Rio Grande do Sul. A Alvorada mandou essa grande mensagem para o mercado. Além de isenção de taxas para atividade de baixo risco, e a nova lei hoje, e aí falo aqui com o pessoal do Distrito Industrial, que foi também aprovada na última terça-feira, uma lei que suspende a cobrança de dívidas antigas do Distrito Industrial e destravamento de investimentos. Nós tínhamos muitos casos de empresas que estão se instalando em Alvorada, que compravam, adquiriam um terreno e recebia de prêmio um pacote de dívidas, oriundas aí de uma negociação do proprietário anterior. Então a gente regulamentou isso a fim de melhorar o ambiente de negócio da cidade. Nós temos aqui, e aí vale o reconhecimento, é uma verdade, isso já foi uma construção do governo anterior, a questão da Fundimisa, que vai investir mais de 180 milhões aqui em Alvorada, vai gerar pelo menos 250 empregos, mas essa nova lei que nós aprovamos se aplica para o caso da Fundimisa, que estava com uma dívida imensa e que em algum momento a empresa chegou inclusive a titubear sobre o investimento de Alvorada. Então, assim como a KLL, que anunciou a sua ampliação da sua planta de mais 55 milhões e pelo menos mais 100 novos empregos, e a Farias, que é uma empresa tradicional aqui da cidade, também anunciando a sua ampliação da sua planta em mais de 60% do número de empregados, melhor dizendo. Vice-prefeito. Desenvolvimento fiscal, o que nós tínhamos quando assumimos, né? Historicamente, uma baixa arrecadação de impostos e altas taxas para serviços simples dentro da cidade. A partir do diagnóstico da nossa fazenda, administração, entendemos por bem agir, prefeito. E a partir disso, passa lá, fizemos um desenvolvimento fiscal. A gente, já no primeiro mês, o secretário nos trouxe, assim que foi aberta a temporada de arrecadação, de recolhimento de IPTU, tivemos um recorde histórico de arrecadação de IPTU e o maior ISS da história. E o que a gente tem ouvido e o sentimento da cidade, muito por força disso que a cidade está vivendo, o prefeito, o vice-prefeito na rua, os vereadores juntos, secretários na rua, se criou um outro ambiente de otimismo para a cidade e por essa razão a gente saúda também a população, prefeito, que tem abraçado essa gestão entendendo a importância de fazer a sua parte.
E já aprovamos, e mais uma vez o reconhecimento da Câmara de Vereadores, aprovamos o investimento de 60 milhões em créditos via Finisa pela Caixa Econômica Federal para obras de investimento. E aqui, no momento certo, a gente vai aprofundar isso, prefeito, mas a gente anuncia que teremos uma grande obra na Avenida Principal Getúlio Vargas, onde a gente vai revolucionar a nossa cidade, levando e expandindo o desenvolvimento econômico para toda a extensão da Avenida Getúlio Vargas. Um reajuste de 5,5% para os servidores com ganho real. Há muito tempo, o que os servidores tinham era apenas a reposição da inflação. E esse governo, muito por uma iniciativa de um estudo sério e responsável pelo nosso secretário da Fazenda, entendeu por bem, por reconhecimento aos servidores. E merece ainda mais, mas já no primeiro ano, darmos, além da reposição, um ganho real. E sim, por fim, a redução de taxas administrativas, certidão, carnê, revisão tributária, uso do ginásio, que antes era cobrado e a partir dessa gestão passa a não ser mais cobrado. Tá aí algumas imagens dessas atividades todas que nós relatamos. E aqui o eixo cuidado com a cidade, cuidado com as pessoas. Como era? Nós tínhamos um grande problema do desassoreamento, do lixo, de entulhos dentro do nosso arroio feijó e outros arroios pela cidade. Um grande risco de alagamentos em diversos pontos das cidades, que aliás, essa questão do alagamento, a gente vai aprendendo com o processo, é uma soma de 1 mais 1 mais 1 mais 1 para a gente poder atingir o objetivo. Então é a limpeza de boca de lobo, é uso do hidrojato, é o desassoreamento do arroio e as questões das drenagens que nós já estamos observando, inclusive já iremos protocolar nos próximos dias um projeto que está sendo desenvolvido pela nossa engenharia para a realização das macro e micro drenagens da nossa cidade. Então, essa força-tarefa para a limpeza das bocas de lobo, como eu falei, está sendo feita. Conseguimos viabilizar junto ao governo do estado um recurso de 2,3 milhões de reais para fazer o desassoreamento de praticamente todo o arroio feijó, que vai diminuir o impacto das chuvas quando elas vierem. E é isso que eu falei agora há pouco, o protocolo desse projeto para que a gente possa realizar as macro e micro drenagens na cidade, que é um grande problema. A cidade foi crescendo de maneira desordenada e a nossa rede, o vereador Beto, que já esteve lá na Secretaria de Obras, sabe, a gente precisa organizar a nossa rede para que a água dê vazão quando vem. E vale uma reflexão aqui. Nas chuvas que nós tivemos esse ano, a cidade teve diversos pontos de alagamento, é verdade. Mas a nossa força-tarefa fez com que a cidade estivesse seca em 30 minutos, muito por causa disso. Então, o próximo passo, até que o DIC venha efetivamente, o recurso realmente está disponível de 2,5 bilhões para a construção do DIC de Alvorada, mas essa é uma obra que nós não fazemos nenhuma falsa ilusão, é uma obra que vai demorar para acontecer. Nós precisamos fazer as macro e micro drenagens para poder diminuir os impactos da chuva quando elas vierem. Vice-prefeito. E sobre a saúde, prefeito, o que a gente encontra, né? UBS sem previsão de reforma, população sem canal direto de escuta, sem a abertura das UBS nos finais de semana. Feito isso, passamos a trabalho extraordinário liderado pelo secretário Jackson, passamos então a concluir a licitação da UBS Nova Americana e a gente anuncia hoje aqui, prefeito, que a UBS Nova Americana, fechada por conta do problema, pela sua precarização da sua estrutura, a obra vai começar nesse mês. Nós vamos sim fazer a reforma da UBS Americana e entregarmos uma nova UBS com condição digna para aquela população que há tanto tempo sofre com isso. E faço uma saudação aqui à deputada federal Ana Ortiz, que grande parte desse recurso é oriundo da emenda da deputada federal Ana Ortiz, mais uma vez parceira, como já lembrado pelo prefeito aqui. Então, secretário Jacques, parabéns pelo trabalho, muito empenho, muita cobrança, a gente sabe disso, e a população tem pressa com uma cidade. Em breve, então, iniciarão as obras nesse ponto. Isso, perfeito, se me permite só uma parte em relação a esse tema. Também fazer uma referência ao vereador Marquinhos, que é lá da comunidade Nova Americana e que nos cobrou desde a transição que essa obra tinha acontecido. Então, vereador Marquinhos, vai sair a reforma do posto Nova Americana. Perfeito. E é um trabalho sempre, né? Todos os vereadores, né, prefeito, que transitam por ali, tem um apelo. O vereador Beto também, sempre lembrar que tem brigado por isso, vereador...